Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero comentar a respeito de quais as circunstâncias que estavam vigentes quando Moisés pediu a Deus ajuda para aliviar o seu fardo da liderança. A liderança é muito um fardo para quem é fiel, honesto e entende o sentido da liderança. A liderança é um enleio, um atrativo, uma tentação para quem é soberbo e quer apenas usar a liderança para se impor sobre os demais, para aparecer. Infelizmente, há líderes que lutam pela liderança. Isso é a essência da política. Política é a luta pelo poder. Nós cremos que alguns usam a política num sentido idealista, eles têm um ideal. O pessoal da ideologia, por exemplo, o PT no Brasil, eles têm um ideal. Mas, evidentemente, misturado com o ideal, eles têm os anseios pessoais, vontade de ser, de aparecer, de ser grande. Isso é inegável. E como eles não creem em Deus, usam a ideologia, essa ideologia não considera Deus. Eles usam todos os meios, inclusive a mentira, o engano, a violência e o roubo, a desonestidade, para justificar o seu ideal, alcançar o poder. As esquerdas trabalham desse jeito, mas, por outro lado, na direita, alguns querem o poder para aparecer, para se mostrar, para se engrandecerem, não ligando para o que está debaixo deles. Em Israel, nós temos a história dos reis, que é muito triste de modo geral. A maioria dos reis não ligava para o país e que o país se danasse, que fosse destruído. Importava é que eles aproveitassem a vida, tivessem do bom e do melhor, fossem engrandecidos, exaltados. Há muitos líderes que têm essa vontade de alcançar um posto de liderança para satisfazer o seu eu. Então, de um lado tem os idealistas, de outro os vaidosos, mas, a rigor, qual é o propósito da liderança? É coordenar a participação de todos que estão embaixo na sua liderança para atuarem bem, alcançando alguns fins. A igreja tem finalidades junto a Deus, que é agradar a Deus, adorando a Deus. Nós temos que ensinar o povo, demonstrar para o povo como é que se cultua a Deus. O líder precisa ser espiritual. A maioria dos líderes não é espiritual, eles não têm uma vida exemplar, não são eles que são inspirados, usados por Deus, cheios de espírito, cheios de virtude, amor, não, infelizmente. Mas nós temos esse propósito de adorar a Deus. Nós temos o propósito de edificar nossos irmãos. O líder tem que trabalhar pelo povo debaixo da sua liderança. Ele tem que servir a esse povo. São pouquíssimos líderes que têm isso em mente. Mas o líder tem que ter visão para fora, evangelizar, levar o seu povo a ganhar outros, a testemunhar do Senhor onde eles estão. O líder tem que levar o seu povo a testemunhar e não só reunir igual reúne as galinhas no galinheiro. A galinha não tem que ficar só no galinheiro a vida inteira, ela tem que sair para ciscar, para comer, mas o líder junta as ovelhas ali no aprisco para ficarem só assistindo o líder. As vaidades pessoais do líder, o líder tem que
levar os liderados para fora, espalhar. Qual é o pastor, o líder que faz isso? Espalhem os irmãos. Eu não faço questão de estarem aqui em multidão me assistindo. Eu quero que vocês vão cumprir a ordem do mestre, o ide, para evangelizar. Qual líder, pastor, grande dirigente de igreja que pensa desse jeito? Que os irmãos cumpram a ordem do Senhor de irem e cumprirem a pregação do Evangelho. A maioria quer, todos, eles não importam as consequências, querem os crentes todos ali dentro das quatro paredes, assistindo as bravatas deles ali na frente, falando e esbravejando. Infelizmente. Nós temos um exemplo em Moisés, que inadvertidamente não havia antes exemplo de liderança. Isso é citado aí nos cursos de administração, liderança, como o primeiro exemplo, o Moisés. Mas eu quero focalizar Números no capítulo 11, quando isso aconteceu, quais as circunstâncias que envolveram essa situação. O povo se queixou da sua sorte, começou a faltar comida, a faltar água, o maná já não estava satisfazendo, eles não tinham carne e faltava água, reclamavam bastante. O Moisés liderava sozinho, começou a encher a cabeça. O Moisés era humano também, ele não era um Deus. E ele começou a perder a paciência, já era velho e começou a se enjoar daquele povo. E quando a reclamação cresceu, o povo estava muito revoltado contra Moisés, contra Deus também, e insatisfeito, e levou tudo aquilo para Moisés. Moisés fez o que devia fazer, o que nós devemos fazer. Foi ao Senhor: Senhor, o Senhor está vendo tudo isso. O povo está insatisfeito comigo, reclamando, porque não tem isso, não tem aquilo, está faltando água, está faltando isso, está faltando aquilo. E aí, Senhor, Senhor, para mim está difícil, eu estou cansado, não consigo levar esse fardo sozinho, versículo 14. Esse fardo está pesado demais, então que o Senhor me mate e me leve, porque vai ser uma boa para mim. E se o Senhor tem prazer em mim, então me mate, me leve, não deixe que eu sofra nas mãos desse povo revoltado aí. Quantas vezes nós estamos desanimando da vida? O apóstolo Paulo menciona que uma vez isso aconteceu. A tribulação era tão grande que ele desanimou da própria vida. Quantas vezes o crente pede que Deus o leve? Eu já fiz isso várias vezes. Senhor, está difícil a vida, eu estou cansado, o povo não está do jeito que seria bom, então o Senhor me leve. Eu já fiz isso, eu creio que muitos crentes já fizeram isso também. Senhor, está tudo difícil aqui, esse mundo está ruim, o teu povo não quer nada com a Bíblia, então melhor me leve, Senhor. Mas o Senhor disse: ô Moisés, a hora que eu tiver que levar, eu vou levar, mas primeiro vamos resolver esse problema. Você está errado, Moisés, você está querendo fazer tudo sozinho, divida esse cargo ou essa carga com todos que eu mostrar. Eu vou levantar pessoas, então ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assim assistam ali contigo. Então eu descerei e falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti, porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo. Interessante, o Senhor deu essa orientação, isso para que tu não leves a carga sozinho. E diz então ao povo: santificai-vos para amanhã. E assim o Senhor disse para Moisés, cumpriu, mandou as codornizes, e Deus usou a reclamação do povo para fazer o Moisés entender que sozinho não podia liderar o povo. Quantos pastores têm cabeça dura? Eles insistem em massificar o povo, quando poderiam ter 10 cultos
separados, abençoando 10 lugares, desenvolvendo 10 lideranças. Eles botam tudo debaixo deles ali, o povo todo junto debaixo deles, para eles aparecerem, falarem, se mostrarem e se cansarem com aquele povo todo. O Senhor manda dividir, espalhar. A ordem do evangelho é espalhar, não é concentrar. Concentrações de cristãos é antibíblico, é contra a ordem de Jesus. Grandes concentrações de cristãos. E graças a Deus o Senhor tem punido as grandes concentrações nos países perseguidores, países islâmicos, comunistas, tipo China e também Rússia. Em muitos países os cristãos estão sendo perseguidos. Na África, Deus está permitindo o inimigo perseguir os cristãos vaidosos que estão só concentrando o povo. Não é para concentrar, é para espalhar a ordem do Senhor. Então vamos procurar entender isto. Deus permitiu que o povo tivesse uma comida limitada, que a água faltasse, para que eles reclamassem de Moisés, para que Moisés entendesse que sozinho não podia. Agora, quando as pessoas estão revoltadas, insatisfeitas, líderes de poucos, líderes de células que têm discípulos, eles vão atuar mais prontamente, não vão deixar o fermento fermentar a igreja toda, a insatisfação tomar conta da igreja toda. Eles vão atuar junto àquelas pessoas que estão insatisfeitas. E aí Deus agiu e mandou a carne em fartura através das codornizes para mostrar que ele estava acompanhando o povo. Esse episódio, quando visto assim, junto com todos os elementos, é muito interessante. Não é só uma questão pessoal de Moisés, é todo um contexto. Se o líder não descentraliza, vai acabar que o povo fica insatisfeito, sem ser pastoreado, sem ser atendido. Quantas pessoas estão passando fome espiritual dentro das igrejas? Eles vão ao culto e não recebem praticamente nada de Bíblia no culto, é só bravata lá da frente, e demonstração, aparição e enfim, gente querendo se mostrar lá da frente e falação, mas não encontram o alimento espiritual. Muitos estão passando fome dentro das igrejas. Estão como ovelhas sem pastores dentro das igrejas grandes. Mas não é o que Deus quer. Deus manda praticar o discipulado, reunir pouco a pouco, 2 ou 3 em todo lugar, para adorar a Deus em espírito e em verdade, em todo lugar, todos os dias, de todas as maneiras. Isto é a vontade de Deus, o nosso espalhamento. Mas que líderes se levantem para fazer líderes que façam, líderes que cuidem do povo. O apóstolo Paulo entendeu isso em 2 Timóteo, no início do capítulo 2, e ele dá isso como ordem. Os grandes líderes estão desobedecendo essas ordens de Deus, concentrando o povo todo para atender a sua vaidade pessoal. Entenda isso para você fazer a sua parte nesse processo todo. Você não vai mudar o que está aí. Deus é que vai mudar com perseguição grande que vem sobre nós. Mas faça a sua parte para agradar a Deus e ter a sua consciência limpa e conseguir produzir algum fruto. E você não ser apenas mais um assistente ali naquela massa humana de um grande auditório, daqueles que estão ali sem saber por quê.